Salve, 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 1.000.000 de salve, meu querido internauta. Carlos na voz, mais uma edição do Stay Suave começando. Fazia uns dias aí que eu não postava, acho que faz 2 semanas que eu não posto nada. Mas decidi voltar hoje pra trocar uma ideia sobre uma notícia que saiu mais ou menos há 2 semanas atrás, se eu não tô enganado. Saiu em vários lugares aí, mas eu peguei aqui como referência a publicação do Tenho Mais Discos Que Amigos, que é um bom site, eu digo. É um bom site quando se trata de música, que é a seguinte notícia: Pitchfork, famosa por suas resenhas, muda notas de discos de Daft Punk, Interpol e mais. Velho, pra quem não sabe, o Pitchfork é um dos maiores sites de música alternativa. É um site americano e, como a cabeça da matéria aqui diz, é bastante famosa por suas resenhas, por suas críticas de disco. E como esse é um tema que me interessa bastante, porque aqui no Stay Suave mesmo já tem algumas resenhas publicadas. Nesse tempo que eu fiquei agora sem lançar, assumo que me bateu uma leve vontade de voltar a fazer resenha de disco, esse tipo de coisa. E aí, hoje eu vou trocar uma ideia com vocês sobre isso. Ler aqui a matéria pra ficar bem esclarecido. As avaliações, abrindo aspas aqui porque tenho mais discos que amigos. As avaliações de discos costumam ser algo que divide opiniões. Afinal, gosto é uma questão muito subjetiva. Alguns álbuns recebem críticas mais positivas, outros menos. E a gente segue concordando ou discordando dos veículos musicais que divulgam suas listas. E a Pitchfork é referência nesse quesito. Ainda assim, parece que nem sempre as opiniões dos caras sobre determinados trabalhos permanecem intactas com o passar dos anos. O portal resolveu curiosamente apontar 19 álbuns avaliados previamente que eles mesmos gostariam de alterar as notas. A mudança mais significativa ficaria com Discovery. É um bom ponto. Lançado pela dupla francesa Daft Punk em 2001. Segundo a revisão da Pitchfork, eu falo Pitchfork, mas se pronuncia Pitchfork. Pitchfork. Se você tiver um inglês melhor que o meu, você vai conseguir pronunciar direito. O disco subiria sua nota mediana de 6.4 para um sonoro 10. E aí a matéria continua aqui dizendo que The Strokes, Grimes e muito mais tem notas alteradas pela Pitchfork. O álbum Broom on Fire. Inclusive eu tava ouvindo semana passada no home office a discografia dos Strokes, e é muito boa pra home office a discografia dos Strokes, principalmente assim, os 3 primeiros álbuns são muito bons. O Angles, que eu lembro que na época, vou falar, o Angles é um álbum muito injustiçado dos Strokes. Eu lembro que na época que ele saiu, tinha uma coisa assim meio, puta, Strokes meio que, já era, empapuçou. E olha que Undercover the Darkness é o nome do single do disco. Eu lembro que saiu, ainda tocou bastante, a galera gostou, mas o álbum em si, o pessoal não aprovou muito. Eu lembro na época que tinha um buchicho assim, tipo, meio que já era Strokes e tal. E reouvindo essa semana os outros álbuns que vieram depois, o Come Down Machine. Come Down Machine ainda é interessante também, razoavelmente interessante, mas o Angles é bom, muito bom. E na época ele não foi. Aí ó, é o que a Pitchfork tá fazendo, cara, tá reavaliando suas opiniões. Porque eu tava reouvindo e realmente o Angles é bem bom. Sim, tem umas 2 músicas que empapuçam, mas no geral o disco é bom. Bom, vamos lá, vamos pra pauta. Cara, tô a fim de voltar a fazer resenha, tô a fim de voltar a fazer minhas críticas musicais. E esse assunto me atinge diretamente, saca? Porque o que é, né? Tipo, qual que é
Caramba, velho, não vou entrar nessa. Eu vou entrar nessa de ficar falando qual é o papel do crítico. Não. Porque assim, tem uma cisma, né? Tem tipo uma birra. Eu lembro, eu cursei audiovisual por um tempo. E eu lembro que teve uma vez que eu tava num pós-aula, assim, trocando ideia com o professor. E tinha uma garota também. A gente tava num papo ali, trocando ideia e tal. E eu não sei o que a gente falou, que eu citei, pô, mas o tal crítico disse isso, eu achei interessante. E aí a garota fez assim, tipo, crítico? Saca? Tipo, é sério que você dá atenção pra gente que fica criticando, entre aspas, o trabalho de alguém? Eu acho que tem muito essa visão é bem popular, mas na verdade eu não falei nada, eu só tipo dei de ombros e segui com o assunto. Mas eu acho que tem muito essa visão de alguém que critica um trabalho, de alguém que se dedica a analisar, melhor dizendo, um trabalho, de que é uma pessoa amargurada, incapaz de reproduzir aquilo e por isso se dedica a falar mal. E na verdade não. Normalmente são entusiastas, pessoas que não. É o lance do músico frustrado, né? Nem todo crítico é um músico frustrado. Mas todo músico frustrado é um crítico. Também não. O ponto que eu não defendi naquele dia, e eu vou meio que encerrar ele por aqui, e não quero defender ele aqui, talvez em algum outro episódio. Mas é um lance que o crítico é alguém com quem você vai dialogar. Eu acompanho críticos de cinema, mais até do que eu acompanho críticos musicais, é interessante. Mas o crítico é sempre alguém com quem você vai dialogar, alguém que é tão entusiasta daquilo quanto você. E aí você vai ler, você tem todo o direito de discordar, de concordar. Mas você sabe que aquela pessoa entusiasta que tem seus critérios, tem o seu caminho para chegar naquele argumento, tem o seu caminho para dizer se aquilo é bom ou é ruim. Não é só bom ou ruim. Normalmente um leigo, quando vê alguma coisa, ele só consegue classificar como bom ou ruim, baseado em me agradou ou não me agradou. E o entusiasta não. O entusiasta, ele às vezes consegue não gostar tanto de um trabalho, mas de forma parcial conseguir identificar quais são os pontos positivos, aonde aquele trabalho, aquela obra avança. Um bom exemplo é o Regis Tadeu, cara. Pô, de verdade. O Regis Tadeu, eu mais me divirto do que concordo com ele. Mas é isso, eu sei que ele é um entusiasta de música, então por mais que normalmente eu discorde do que ele diz, é sempre interessante pra mim ouvir a opinião dele, sabe? Bom, e mais diretamente sobre o lance da Pitchfork, cara, é muito difícil e é isso que eu tento fazer quando eu vou escrever, analisar um álbum, que é entender qual fragmento da jornada daquele artista aquele trabalho representa, saca? Normalmente eu prefiro resenhar discos que não são lançamentos, ou então, se for lançamento, que seja um lançamento de um cara que eu já conheça razoavelmente a obra, sabe? Então, se vocês derem uma olhada aqui no Stay Suave, que eu resenhei na época assim do lançamento foi o Cosmo, do Cícero, o Logos, do Neil, mas também tenho resenha do Goblin, do Tyler, The Creator, que pra mim é bastante satisfatório, porque é mais fácil de identificar qual fragmento na história daquele artista aquele disco representa. E mesmo quando eu faço a resenha de um disco que é um lançamento, eu tento buscar a mesma essência, saca? Qual fragmento na história desse artista esse disco representa? Qual etapa, qual narrativa que eu posso construir em cima da trajetória completa desse artista e qual fragmento esse álbum representa. Então, quando eu falei do Cosmo, do Cícero,
não teve como não relacionar com todo o trajeto dele de ter lançado o Canções de Apartamento. Canções de Apartamento ou Músicas de Apartamento? Eu sempre confundo, acho que é Canções de Apartamento. De ter lançado Canções de Apartamento lá em 2011, um disco que ele produziu sozinho e bem intimista, e não perceber como Cosmo, o último álbum dele, é completamente diferente, muito mais expansivo, uma outra pegada de produção, uma outra busca, sabe? Ele tá buscando novos elementos. Mas quando ele lançou o Canções de Apartamento, é um disco que ele tava produzindo no quarto dele. O primeiro disco dele. Cosmo é um disco de um cara que tem uma carreira aí de 10 anos. Anterior, porque ele tinha os projetos anteriores dele, mas falando desse trabalho solo dele, são 10 anos. Quarto disco dele. E um que ele lançou junto com uma outra banda, que é uma outra experiência que foi agregada dentro da carreira dele. Então não tem como falar sobre esse disco e não perceber o que ele representa desde 2011, sabe? A evolução que ele teve como artista e como isso está se manifestando. E aí a gente vem com o juízo de valor dizendo se isso se manifestou de uma maneira positiva ou negativa. Mas o ponto é que você tem que buscar entender, e é meio patético, é meio tosco, sabe? Você se propor a interpretar qual momento na fase daquele artista que aquele disco representa. É uma puta ilusão, porque só o próprio artista sabe o que aquele disco representa na trajetória dele. Mas o artista um artista se expõe, então a partir do momento que ele se expõe, ele deixa aberto. Ele fica aberto pra interpretação e tal. E é esse o lance da crítica, das resenhas. E aí eu volto no lance do Daft Punk, que foi até destaque da matéria do Tenho Mais Isso Que Amigos. Inclusive, parabéns, porque eu li a mesma matéria no Blitz, que é um outro portal de música, só que ele é português. E uma notinha muito pequena, e a lista e as alterações, e não fez esse destaque, essa pontuação tão importante que é um álbum clássico já, hoje pode ser considerado um clássico, que teve a sua nota mediana elevadíssima, chegou à nota máxima. Então realmente o Pitchfork tem uma outra perspectiva sobre como esse trabalho amadureceu, sabe? E essa parada como não foi possível captar o que representa de fato na história daquele artista, aquele disco. E muito mais difícil ainda você prever, quando você faz uma análise, como aquilo vai reverberar porque música é isso, saca? Tipo, um trabalho que ganha muita notoriedade, um disco que se torna um clássico, ele influencia muita gente, e é muito difícil você prever o que vai ser um clássico. Não tem como, tá ligado? E o caso do Daft Punk é isso. O Discovery é segundo álbum dos caras. Eu não sei se eu não sei se a resenha do Pitchfork data do ano de lançamento, porque o disco foi lançado em 99, 2000, agora me fugiu a memória. Mas foi lançado mais ou menos por aí, 99, 2000. E, cara, é absurdo o quanto é um trabalho que influenciou muita gente, cara. Pô, se você for agora no Arts and Music e ouvir a playlist inteira do Arts and Music, você vai ouvir ali Cara, você vai ouvir ali Discovery Music, Daft Punk Music, tá ligado? Lógico que com novos ares, novos temperos, mas a essência é a mesma. É o lance de você pegar disco music, de você pegar música pop dos anos 80, misturar com house francês. Inclusive, o Discovery é o grande ícone, o grande álbum, o grande disco. O disco que eu acho que melhor representa todo esse movimento que foi do French House. E reverberou, e no Future Funk hoje a gente consegue enxergar
o efeito colateral que isso teve, como isso influenciou as pessoas ao longo do tempo. Então, o 10 é merecidíssimo, sabe? E não só uma influência sonora, mas uma influência visual. Calma aí, deixa eu dar um golinho aqui. Tudo bem que hoje usar coisas de anime na internet assim e tal é uma coisa meio que banal, mas e meio que natural, não só banal, mas meio que natural que artistas alternativos usem isso. Mas isso já tá no Discovery, sabe? Esse disco do Daft Punk tem uma animação de onde saíram os videoclipes das músicas. E essa animação é um anime, inclusive feito por algum... Não é mangaka, porque o cara que faz anime não é o animeka. Pelo animeka, famoso, tá? É um anime que o Daft Punk fez pra animar o disco, então vão rolando as músicas, é bem legal. Chama Interstellar 5555. E já era isso, já era uma mistura da disco com o house, tendo ali como elemento visual um anime. Se você for no Artsy Music hoje, o que você vai ver é exatamente disco music com house e anime. Disco de 2000. Tô falando de tipo um canal. Beleza, eu acho que esse cara não tá nem mais postando. Não, eu acho que tem coisa nova sendo postada no Artsy Music, mas... Saca? Tipo, 20 anos depois. Então, pô, é isso. Eu já tô tietando demais o Daft Punk. Não era esse o lance. O lance era mostrar como é difícil você buscar... Você buscar capturar esse momento. O que uma obra significa na carreira de um determinado artista e o que ele representa também para a cultura pop. Um arroto encroado aqui, desculpa. E é difícil pra caramba e é isso, e eu achei muito interessante a Pitchfork, que é tipo referência na parada, como a matéria tava dizendo. Assumi que reavaliando aí alteraria algumas coisas. Eu vou fechando Stay Suave por aqui, hein? Não se esquece daquelas paradas tradicionais. Porque a audiência do Stay Suave tá nas plataformas de streaming, não. Até que vai bem. Eu agradeço aí pra quem tá ouvindo Stay Suave pelo Spotify, pelo Google Podcasts ou qualquer outra plataforma. Valeu. Mas no YouTube a nossa audiência é negativa, hein? Então se você tá no YouTube, faz aquelas paradas de YouTube, like, compartilha com alguém que você acha que possa interessar esse conteúdo, se inscreve aí no canal pra me seguir nessa jornada aí de fazer um conteúdo aí pra vocês. Se gostar muito, tem lá o sininho lá também, que sempre vai te avisar quando tiver alguma coisa nova. E é isso, vou ficando por aqui. Beijinhos secos. Fui. Falou. Stay suave. Um abraço. Tchau.